E aí, gente, tudo bem? Pois é, eu sei que eu tô meio sumida, então eu apareci aqui pra fazer algo que algumas pessoas têm me pedido, um Draw My Life. Eu sei que de repente vai ter aquele internauta que vai falar: ai, Luciana, essa moda já passou, que coisa mais velha. Então, o que eu tenho a dizer é que dane-se, eu vou fazer assim mesmo porque eu sou uma pessoa retrô. Olha só que argumento. Não, gente, pode falar. É muito cara de pau. Cala a boca, Luciana. Começa. A minha avó paterna, ela era doida pra ter uma menina. Quando ela jurava que nasceria uma, aí pintou o meu pai. Eu acho que Deus ficou meio com remorso dessa trollagem com a minha avó. Então, ele decidiu que no dia 3 de novembro, no mesmo dia que ele nasceu, surgiria uma menininha, que no caso, sou eu. O meu pai, no final das contas, tadinho, ele acabou se ferrando, porque ele teve que passar a dividir a data e o bolo de aniversário comigo. Eu acho que isso não foi tão bacana assim pra ele. Essa menina primeiro nasceu ruiva, depois ela ficou careca, depois ficou loira. Na minha infância, eu andava muito com as minhas primas, que moravam em Quintino, que é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu adorava ir até lá, porque as crianças de lá não são assim, cheias de frescura, e a gente aprontava bastante. Pra vocês terem noção, nós já saímos de pijama pra passear com a minha cachorra na rua, nós já criamos gincanas doidas que sujavam a casa toda, só assim, coisa básica. Um certo dia, nós decidimos fazer uma operação secreta pra pegar o coelho da minha prima. É que ele não ficava muito solto na casa, porque ele era uma verdadeira máquina de cocô. Gente, sério, eu não entendi, até hoje não entendo como podia sair tanta coisa fedida de um bichinho que era tão pequeno e fofo. Saca só o plano que nós fizemos pra brincar com o coelhinho cagão. Nós sequestraríamos ele, no lugar dele, nós colocaríamos um coelhinho de pelúcia. Olha só que ideia sensacional. Ela só durou por 5 minutos, que foi o tempo da minha tia perceber que o coelho não estava mais lá e que a gente tinha aprontado. E onde nós tínhamos escondido com ele? Onde? No armário do banheiro. Sim, naquele lugarzinho onde nós guardamos a escova, a pasta de dente. Um lugar super próprio para colocar animais que cagam bastante. O bichinho sobreviveu, mas o armário, deixa pra lá. Como eu não tive irmãos, os meus pais, eles tiveram como bancar alguns cursos maneiros pra mim. Um deles eu decidi fazer quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, depois de ler uma entrevista com uma moça chamada Maria Mariana, que na época estava bombando com uma peça chamada Confissões de Adolescente. Foi assim que eu descobri o teatro. Eu fiz a minha primeira peça no ano seguinte. Essa peça tinha o nome de Bolinhos da Mamãe. Olha só que nome bacana e divertido. Pelos desenhos, vocês devem ter percebido que eu era meio gordinha quando pequena, o que significa que eu sempre fui chegada em gordice. Então é óbvio que eu fiquei felicíssima em fazer uma peça que tinha comida no meio. Adorei, amei. Só que nessa época que eu comecei a fazer teatro, eu já estava um pouco mais magra, até porque um pouco antes eu comecei a prestar atenção nos meninos da escola e eu decidi que eu queria ficar mais bonita. Aí eu simplesmente perdi quase uns 10 quilos por conta própria. Minha mãe nem precisa dizer que ficou preocupadíssima, porque na época eu vivia meio neurótico com esse lance de não engordar, eu achava que eu só podia vestir calça 34, 36, e aí depois, com o passar dos anos, eu comecei a ter uma relação mais bacana com o meu corpo. Eu vi que eu era baixinha, que eu tinha quadril grande, tendência para engordar, enfim, eu teria que aprender a conviver com isso, até porque na boa, gente, é muito bom fazer gordice. O teatro me ajudou muito com essa questão da aceitação, e por ter aprendido tanta coisa com ele, mais ou menos aos 15 anos, eu decidi que eu queria ser atriz. O meu pai ele não gostou muito da ideia, porque o irmão dele, o meu tio, já tinha trabalhado no ramo e se decepcionou, mas a minha mãe sempre me apoiou. Com ela nunca teve esse lance de ficar meio de medinho, quer fazer algo, vai lá e corre atrás. É assim que a dona Ana fala sempre. Os anos se passaram, eu fiz cursos na área, também participei da companhia do meu colégio. E aí, quando chegou a época do vestibular, eu estudei bastante para entrar em uma faculdade de teatro, que era meio que um sonho para mim. Eu cheguei, inclusive, na época, a dirigir uma colega minha que nunca tinha feito teatro, mas que queria fazer a prova mesmo assim. Foi aí que aconteceu uma reviravolta na minha vida. No grande dia, no tão sonhado dia, eu me intimidei pela pressão e não passei. E a minha colega? Então, gente, ela passou. Isso fez com que eu ficasse chateada, porque eu tinha ensaiado bastante, fiquei horas lá dedicada para a prova, e eu decidi que eu iria tentar novamente no ano seguinte.
Só que eu adotaria uma nova estratégia. Eu faria igual a minha amiga e não ficaria tão estressada com a prova. Eu chegaria lá mais relax, até estudaria um pouquinho, mas nem tanto. O que aconteceu? Eu também não passei. Por quê? Porque eu não me preparei o suficiente. Daí você nota o meu grande talento para ser estrategista. Eu acho que esse não foi o não mais categórico da minha vida. Daí eu tive uma espécie de racha com o teatro e com tudo relacionado a ele. Eu simplesmente resolvi ignorar completamente. Mas para compensar, uma porta se abriu. Eu passei para o curso de jornalismo em uma faculdade que me interessava também. Na verdade, eu fiz essa escolha por duas razões. A primeira é que eu tive um ótimo professor de redação na escola que me fez gostar muito de escrever. E a outra é que, no final das contas, o jornalismo acaba sendo um meio de comunicação assim como o teatro, mas deixa essa discussão cabeçada pra lá, né? Esses dilemas de vestibulanda rolaram de 2002 para 2003, que justamente foi quando eu comecei a me aproximar de um garoto que se tornaria uma das pessoas mais importantes da minha vida. Um tal de Marcos, vocês já ouviram falar nele? Quando eu conheci o Marcos, não rolou clima logo de cara. De início eu achava ele meio moleque, até por ser 2 anos mais velha que ele. Aí, de repente, aquele garoto, ele começou a fazer umas brincadeiras cheias de segundas intenções comigo. Era tipo uma versão bem piorada das cantadas ruins que ele faz hoje. E como eu sou uma pessoa curiosa, obviamente eu fiquei intrigada, sem saber se ele tava falando sério ou não, se ele tava tirando sarro com a minha cara. Então, o que eu fiz? Eu comecei a prestar cada vez mais atenção no tal fedelho. Com isso, nós nos aproximamos, nos tornamos amigos e quando eu fui perceber... Não é que eu tava gostando do pirralho? A gente começou a namorar depois de uma conversa de telefone também bem básica, que durou 7 horas. Sim, isso mesmo, 7 horas. A única coisa que eu lembro dessa conversa é que eu falei no final: então, estamos namorando? E ele concordou. Fica aí então uma dica para as meninas que estão pensando em chegar em um cara. Às vezes é legal você vencer pelo cansaço. Fica a dica. Eu sempre fui aquela namorada meio coruja, que incentiva bastante o parceiro em toda roubada que ele se mete. Eu já dei kit de mágica de presente quando o Marcos cismou que seria o maior ilusionista de todos os tempos. Já dei gaita, já dei acessórios de futebol, já ajudei a organizar torneio de futebol. Eu ria também de todas as piadas ruins que ele contava pra mim. E, obviamente, quando ele veio com um papo de fazer um teste em show de stand-up comedy, lá estava eu. O problema é que essa decisão dele fez com que eu me deparasse com um antigo desafeto meu, o teatro. Eu fiquei muito feliz quando a família dele optou por ficar na última fileira. Quanto mais longe do palco, mais aliviado eu ficava. No entanto, eu não sei o que aconteceu, que quando eu dei por mim, eu tinha me tornado produtora e eu estava ajudando a cuidar de bastidores do primeiro grupo de stand-up comedy dele, o Sindicato da Comédia. Ou seja, eu tinha andado em círculos e lá estava o teatro novamente na minha vida. Sabe quando você passa um tempão separada de um amigo por conta de uma briga idiota e percebe que tem que fazer as pazes com essa pessoa porque a sua vida se torna bem mais triste sem ter aquele malo do seu lado? Era exatamente isso que eu senti em relação ao teatro. Até hoje eu acho que essa relação parece uma novela mexicana tragicômica e bem maluca, sinceramente. Como é que eu podia imaginar que namorando um cara de informática que virou matemático, que passou a ser humorista, eu voltaria a me deparar com teatro? Só a mesma comédia para tornar possível essa aproximação. Até porque nela o que está em jogo muitas vezes é o fracasso de alguém. Afinal, quem nunca fez o papel de Joseph Klimber uma vez na vida? No ano seguinte, em 2008, decidi parar com essa palhaçada e eu entrei no teatro tablado, onde estudei por vários anos, aprendi muito e fiz vários amigos. Aí depois eu cismei que eu também tinha que estudar música para me tornar uma atriz mais completa. Foi quando eu passei a estudar na Vila Lobos. Essa fase foi tensa, porque logo no primeiro período eu fiquei na turma de um professor muito marrento de prática vocal. Depois eu tive aula com um que passava páginas com muitas, mas gente, eram muitas bolinhas com rabinho pra cima, rabinho pra baixo, tracinho pra nomear, sem falar nas aulas de ritmo, que eles faziam uns ta-ta-ta-tas. Aquilo ali não entrava na minha cabeça. A única vantagem disso era poder tirar onda quando eu tentava decifrar as partituras no metrô ou no ônibus, porque era nesses lugares que eu estudava. Sério, gente, façam esse teste. Você pode não saber nada de música, mas se alguém olhar pra você e encontrar uma partitura, essa pessoa com certeza vai achar que você é o Tom Jobim. Se você estiver treinando ritmo,
Também podem achar que você é autista, que você tem algum problema ou simplesmente que você tá cantando em homenagem ao seu amigo imaginário. Também existe essa possibilidade. Em meio a todo esse caos, um rapaz de nome Caio caiu do céu e se sentou ao meu lado. Eu até hoje desconfio que esse menino seja uma espécie de um anjo disfarçado, porque a partir dele eu comecei a entender melhor a matéria, fiquei mais motivada, continuei na escola e conheci uma série de pessoas legais que acabaram se tornando grandes amigos. Eu só sei que quando eu fui dar conta, eu já estava até cantando em barzinho com o pessoal da escola. E quem organizava as apresentações era aquele tal professor marrento, que no final das contas mostrou que nem era tão chato assim e se tornou um grande amigo meu. E graças a todos eles, hoje eu continuo estudando música, mais precisamente canto, violão e percussão. Nessa época eu trabalhava como repórter em uma editora que fica na Barra da Tijuca. Esse bairro consiste na maior trollagem que Niemeyer e Lúcio Costa fizeram com todos que um dia teriam que trabalhar por lá. Não tem calçada, é um inferno pra você andar a pé, é um inferno pra você andar de ônibus. É tenso, gente. Dava muito trabalho pra conciliar todas essas coisas. Pensa naquele cara que equilibra pratos. Sim, eu era tipo isso. E a pressão se tornou pior quando eu comecei a fazer mestrado em comunicação. Os meus chefes na época, eles eram muito legais e sempre que eles podiam, eles me ajudavam. Mas quando eles souberam dessa notícia, eles tiveram a certeza de que se eu fizesse um psicotécnico eu não passaria e que eu era mesmo muito pirada. Era nítido que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Depois de 2 anos e meio como repórter, eu juntei algum dinheiro e larguei a editora para trabalhar como freelancer, por conta própria. Eu decidi que eu tinha que terminar o meu mestrado e que eu tinha que correr atrás dos meus sonhos, que essa era a hora. A pessoa que mais me incentivou a tomar essa decisão foi o Marcos, que tinha feito o mesmo um pouco antes, quando ele largou a vida de matemático para se dedicar à comédia. Eu tenho quase certeza que se nós tivéssemos namorado nos anos 70, nós teríamos sérias chances de ser aqueles cabeludos de ré. Só que tira a parte das drogas, porque já somos doidos, assim, demais ao natural, e a parte do ficar sem tomar banho, né, gente? Ficar fedido não rola, não. Foi o Marcos que me chamou pra fazer a participação em um vídeo chamado Cantadas Ruins, e ele me incentivou muito a fazer vlogs. Foi ele também que fez um pedido de casamento lindo pra mim. Onde? Num palco de comédia. Não tô falando que eu atraio piada? Não foi à toa que ele foi um muso inspirador também da minha dissertação de mestrado que eu defendi no ano passado, que falava justamente sobre stand-up comedy. Foi também com ele que eu me casei no início desse ano, em 26 de janeiro de 2013, exatamente no dia que aquela conversa de 7 horas completou 10 anos. Esse ano também tem tudo para ser um ano emblemático na minha vida. É porque eu nasci em 1983 e com seus conhecimentos básicos de matemática você pode concluir que, sim, eu farei 30 anos. Muitas mulheres, quando chegam nessa fase, começam a ficar meio encucadas, paranoicas, sei lá o que dá nelas. Eu, sinceramente, cada vez mais acredito que idade é algo muito relativo. Depende muito da maneira como você encara a vida. Sabe aquela história de que um mesmo copo pode estar ou meio cheio ou meio vazio? É mais ou menos por aí. Eu acho 30 anos uma idade meio curiosa. Você tem os mesmos sonhos, a mesma vontade de abraçar o mundo que você tinha quando você era adolescente, até porque você deixou de ser há pouco tempo, mas você tem uma noção de que você está começando a ficar meio velho, de que você já presenciou várias coisas na sua vida. Já deu tempo de ter visto um disco de vinil, uma fita cassete, um CD, um DVD, um Blu-ray e de jogar Candy Crush no seu smartphone. E quantas coisas podem ser feitas antes de apagar as emblemáticas velhinhas do bolo? Dá tempo de fazer algo novo? Bem, a resposta dessa pergunta será dada ao longo desse ano em uma série que vai pintar aqui no canal. Sim, e essa não será a única novidade. Também vai rolar uma série dedicada aos homens e uma voltada para as mulheres. Até porque, vamos combinar, o fato de eu não ter um pênis não significa que eu tenho que falar mulherzices o tempo todo e que esse canal seja feminino. Ele é apenas um canal feito por uma mulher. Bem, gente, essas são as minhas metas para esse ano.
E pra finalizar, eu deixo vocês aí com ela. Eu não falei dela, a minha cachorrinha Madonna, que também é bem legal. Então, gente, fiquem com ela e com um beijo lambida dela, ó. Muitas lambidas. Imaginem muitas lambidas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram das novidades do canal, peço que vocês deem aquela curtida no vídeo. Vou deixar vocês com mais beijos da Madonna, porque a Madonna é legal. Essa foi a tentativa de imitar a Madonna. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no canal. Tchau, tchau.